Bom dia, turma. Dando continuidade ao nosso assunto, onde estamos falando sobre o continente europeu, vamos aqui dar sequência à característica dos países europeus no que diz respeito ao seu desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de vida deles. Lembrando que, na aula passada, nós comparamos o desenvolvimento europeu com os países mais pobres, especialmente os países africanos. E aqui nós conseguimos ver a configuração da população europeia, que possui uma baixa natalidade, uma grande população de mão de obra ativa e uma grande concentração no futuro de idosos, o que trará um problema para a mão de obra no país, e isso impulsiona a imigração. Imigração que também impulsiona a xenofobia. Já falando sobre a qualidade de vida exclusivamente do continente europeu, de maneira geral, a Europa oferece uma boa qualidade de vida para a sua população. Lembrando que sempre esse desenvolvimento europeu, desde sempre, ele esteve atrelado à sua colonização. Então, é de certo afirmar que o continente europeu ele possui uma maior qualidade de vida, sim, mas isso à custa de outros continentes, no caso a colonização da América, da Ásia e principalmente da África, o que traz essa comparação aqui um pouco hipócrita e controversa. Continuando. Essa qualidade de vida pode ser evidenciada por meio da alta expectativa de vida, que é o que nós abordamos na aula passada, que a população irá ficar velha, trazendo uma quantidade muito baixa de mão de obra, e da elevada renda per capita, das altas taxas de alfabetização, ou seja, a educação lá é de primeiro nível, das baixas taxas de mortalidade infantil, isso aqui é desenvolvimento científico da medicina, entre outros fatores que países na África, por exemplo, não têm acesso ainda, do acesso à água tratada e à rede sanitária. Então, tudo isso aqui facilita, impulsiona uma melhor qualidade de vida. Porém, claro, sempre existem diferenças econômicas e sociais entre os próprios países europeus. Vejamos a tabela. Então aqui nós vemos a quantidade de países que diz respeito ao seu desenvolvimento humano, seu IDH, a sua expectativa de vida. Veja na Alemanha, por exemplo, que a expectativa de vida da população é 80 anos, é muita coisa. É a renda per capita e a taxa de alfabetização. 100% da população alemã alfabetizada. Incrível. Os dados da tabela indicam diferenças socioeconômicas entre os países europeus. Percebe-se que os países localizados na região leste ou oriental têm uma menor renda per capita, menores taxas de índice de desenvolvimento humano, ou IDH, e uma menor expectativa de vida. Vamos lá. Apesar de alguns países da porção oriental da Europa terem o IDH classificado como muito elevado, principalmente no que diz respeito à comparação de outros continentes, como a América do Sul e a África, eles ocorrem uma grande desigualdade econômica frente às maiores potências europeias, Reino Unido, Alemanha, etc. O motivo é que esses países também apresentam as maiores diferenças quanto à distribuição de renda de suas populações. Sobre esse assunto, vamos ver o mapa. Sobre o mapa, vamos interpretar algumas coisas sobre eles. Bom, primeiro, vejam no livro de vocês que a imagem está muito melhor do que no vídeo. Os países que estão mais escuros, aqui de acordo com o mapa, eles possuem um desenvolvimento superior aos países que estão mais claros, ok? Estabelecido isso, só pelo mapa a gente consegue identificar os motivos. Bom, quais são os países mais desenvolvidos do continente europeu? Alemanha, França,
Reino Unido, outros países que eu não consigo enxergar aqui. Bom, esses países eles foram os principais no que diz respeito à colonização dos países africanos, asiáticos e do continente americano. Então a gente pode atribuir esse desenvolvimento econômico à sua colonização, certo? Países como Bielorrússia, Romênia, Bulgária, esses países não tiveram colônias tão grandes, e se tiver, né, vários aqui não teve, no que diz respeito à comparação com o Reino Unido, por exemplo, que colonizou praticamente 30% do mundo. Então é muito lógico a gente afirmar que esse país, por ter várias colônias abastecendo o seu mercado e desenvolvimento, se tornam-se mais ricos que os outros países. Por isso tem a sua desigualdade econômica. Outro motivo, e isso diz respeito à aula passada, 2 aulas atrás, eu citei para vocês que o continente europeu, os europeus, eles utilizam a questão fluvial, a questão marítima, ou seja, água, mar, rios, de uma forma muito propícia para o desenvolvimento. Então a gente percebe que países que estão situados próximos a rios ou mares, eles têm um desenvolvimento muito maior do que esses países que não têm uma grande quantidade de rios ou saída para o mar. Percebam aqui a Alemanha e ao lado países como a Polônia e outros locais, Hungria, que eu não estou conseguindo visualizar, possuem uma quantidade de desenvolvimento bem inferior a esses países. Então, atrelado à questão das colônias, da sua colonização, também tem o fator geográfico, ok? Isso explica a desigualdade econômica entre os países europeus, certo? Já no que diz respeito à urbanização, eu vou deixar essa maior parte dessa urbanização para a próxima aula. Mas vamos aqui dar uma introdução a ela. Quanto à urbanização, a maioria da população europeia, 75%, vive em áreas urbanas, não no campo. Tal fato está ligado ao desenvolvimento comercial e industrial e à inserção da tecnologia no meio rural, que substituiu a mão de obra por máquinas. Lembra aquilo que nós falamos sobre a robotização do mercado? Então, essa população ela está saindo no campo e essa população está sendo substituída pelo desenvolvimento maquinário, levando a população a migrar para as cidades, causando o êxodo rural, que é a busca por emprego. Uma informação importantíssima. Os maiores centros urbanos do continente estão principalmente, aquilo que eu falei, nas áreas próximas ao litoral e de importantes rios, como o Danúbio, o Reno e o Sena. Aquela aula que eu falei sobre a hidrografia no continente europeu vai ser importantíssima nesses conteúdos que nós teremos para explicar o desenvolvimento desse continente. Aqui é na França. Já nas atividades, vocês já responderam essa página. Pessoal, sempre tentem responder essas atividades que contêm essas pirâmides, que a base do nosso conteúdo se dá sobre elas. E com certeza na prova elas estarão presentes. Vocês irão responder a página 349. Irão falar sobre a xenofobia. Vocês irão falar sobre a expectativa de vida e as configurações que trazem esses países a ter uma renda maior do que os outros. E, principalmente, eu quero que vocês respondam a página 351, se eu não me engano. Essas questões aqui, após o conteúdo ser finalizado, eu irei voltar para elas para ficar mais fixo na cabeça de vocês, mas é importante que vocês tentem responder essas atividades, porque eu irei fazer um vídeo especial ajudando vocês a responderem esses tipos de questões, para na prova todo mundo tirar aquela nota satisfatória.
ok? Por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto ao conteúdo, sintam-se à vontade de ir no privado do WhatsApp para esclarecimento de dúvidas. Até a semana que vem.